E mano, por que que a Binance é tão grande? Qual que é o segredo? Tipo, eu sei, na verdade, mas eu quero que você fale. Porque esse dia eu fiz até um vídeo, né? 10 motivos para você abrir conta na Binance. Todos os motivos. Qualquer comparativo que você vê com qualquer outra corretora, né? Acho que o simples fato de a Binance... Esse dia eu estava lá no CoinMarketCap, se não me engano, o volume da Binance de trades, acho que é 8 vezes maior do que a segunda maior. É isso. Por quê? Por que a Binance tem de tão bom e por que tanta gente, pô, em 6 meses já se tornou a principal? Quais as vantagens lá? Olha, Duda, tem algumas, né? Aqui nos colocou em posição de liderança em 6 meses, eu não estava aqui para dizer. Mas assim, quais são algumas das nossas vantagens? Então, a Binance, ela buscou um modelo de expansão, ela viu que esse produto, ele não é sem precedentes, é um produto global. Uhum. É um produto global, é um produto transfronteiriço, né? O que é meio sem precedentes. Qual outra indústria, qual outro produto ele é global? Uhum. Então, ela teve um modelo de expansão global também como prioritário desde a sua fundação, né? Tá. Então, ela não esperou crescer num determinado mercado, obter a liderança para depois ir para um outro mercado. Ela teve o playbook, né? O livro. Qual é o livro padrão que ela usou para crescer? Foi um crescimento, uma expansão agressiva, rápida internacionalmente falando, e é um produto onde um dos principais diferenciais competitivos é o quê? Liquidez. Muita gente. Quanto mais pessoas você vai ter para as criptomoedas que você tem listada, preços melhores, preços, né, o que a gente chama de spread, né, a diferença entre o preço que o vendedor do preço mais baixo, o comprador do preço mais caro estão ofertando, ele é menor. Tá. Então, quanto mais liquidez, mais pessoas vão eventualmente conseguir comprar ou vender a preços mais justos, a preços melhores. Então, a liquidez que nós obtivemos e ainda temos é, com certeza, um dos nossos maiores diferenciais competitivos, tá? Óbvio que isso não se sustenta sozinho, né? Para além disso, a gente sempre teve, hoje, tá no DNA mesmo dos fundadores, dos primeiros funcionários, e até hoje a gente mantém isso, que é o foco na comunidade, né? O foco no cliente, em buscar entender, se conectar com ele, que eu estava falando, a gente se conecta emocionalmente. A gente não tem só a base de usuários e é só mais um número. Tá. Agora que a gente está falando de 270 milhões, né, para mais. Né? A gente busca identificar quem são os usuários mais assíduos, né? Qual é onde eles estão, o que eles fazem, e a gente busca essa conexão e entender a dor deles. A gente coleta feedback, seja por redes sociais, seja em interações pessoais, seja em outros métodos, a gente coleta muito feedback e muito do que você vê hoje, nossa, a Binance tem uma plataforma sofisticada, tem várias funcionalidades, muitas dessas funcionalidades, elas não foram criadas não foi uma caixa preta que a gente criou, foi feedback da comunidade. A gente então tem essa humildade de ouvir a comunidade, incorporar, debater, nem tudo, obviamente, que se torna realidade, e algumas delas se tornam sim realidade. Né? Então, e outra coisa que está muito também no DNA da empresa, e acho que foi um dos precursores também, numa época que talvez não se falava tanto, era o foco em segurança. Então, desde 2017, quando a Binance foi fundada, o time de segurança, proporcionalmente, né, no início a empresa era pequena e daí foi crescendo, mas o foco em segurança sempre foi priorizado, né? Hoje temos um time de segurança, e quando eu digo segurança, cibersegurança, né, obviamente, mas também todos os sentidos de segurança, é um time robusto, é um time global, a gente investe muito em ferramentas, em processos, em pessoas, muitas vezes também em parcerias, para garantir a segurança do usuário, e mais do que a segurança, a percepção de segurança. Não adianta eu falar para você está seguro aqui e você não se sentir. Ah, mas Duda, não, mas a sua percepção tá errada. Não importa, a minha percepção... Eu tenho que me sentir seguro. Você precisa se sentir seguro. Espero que você se sinta e de fato esteja, né? Que é o que a gente diariamente luta para. Mas então a gente busca muito em realmente
de ter uma segurança robusta, mas garantir através de transparência, através de uma comunicação, uma comunicação, muitas vezes, buscar simplificar a comunicação para que o usuário entenda, mas dar essa garantia que o usuário se sinta seguro. Tá. E também é um dos melhores suportes. A gente foi um precursor num suporte 24/7 e nas línguas locais também. Uhum. Que é muito, talvez, muitas pessoas falam inglês. Não é assim. É a língua mais falada, né, no mundo, ok. Mas nem todo mundo fala inglês. Sim. Né? Ou nem todo mundo num momento de estresse fala inglês. Uhum. É uma coisa falar inglês e pedir uma coca, outra coisa, não tô encontrando, não tô me entendendo aqui, cadê meu Bitcoin? Entrei aqui, né? O que eu fiz? Então a gente sempre buscou, e de novo, tem muita coisa sempre para melhorar, tem muita coisa para ser criada, mas a gente sempre buscou maximizar naquilo que nos é possível a experiência, o conforto, a segurança e o acesso. Isso, com a liquidez que a gente tem, eu diria que foi uma combinação. Né? Fora um monte de campanha, de ganhar Bitcoin, o Earn da Binance, que é tipo a poupança lá, né? O Mega Drop. Eu acho que as campanhas, elas, sem dúvida alguma, elas ajudam a gente a adquirir usuários, ajuda também a gente ter um engajamento, mas eu diria que a fidelidade mesmo dos usuários, os usuários que de fato estão conosco, eles estão para além de qualquer incentivo financeiro. Mesmo que não tivesse, vestiria, né? Novamente, sempre é legal ter um brinde financeiro, sempre é legal ter um bônus, e continuaremos oferecendo em diversas campanhas dinâmicas, mas a fidelidade, a lealdade que esses usuários... E é recíproco, né? Eles também veem a nossa lealdade com eles em relação ao quanto que nós os priorizamos, né? Sim. O quanto que a gente coloca a comunidade em primeiro lugar dos nossos esforços. Sim, e tem o fundo SAFU, né? SAFU, eu nunca sei como é que pronuncia, né? Que é aquela reserva de... É $1 bilhão, não é? Pode falar SAFU, que é como ele SAFU? É carinhosamente conhecido aqui no Brasil. Uhum. O SAFU ele é um fundo emergencial, ele foi criado... Tem tempo já isso, rapaz. Ele foi criado por volta de 2018. E hoje esse fundo, que está girando aí na casa de $1 bilhão, como você falou, e é um compromisso nosso sempre mantê-lo pelo menos nessa proporção, né, nessa ordem de grandeza de 1 bi. Ele é um fundo que ele é emergencial, né, em situações específicas. Né? Então, por exemplo, se um usuário tiver sofrido um ataque hacker na nossa plataforma e por alguma razão os seus fundos tiverem sido comprometidos, esse fundo ele entra para ressarcir o usuário. Uma reserva de emergência ali. É uma reserva de emergência para emergências específicas. Né? Não é para cagada do usuário, por exemplo, né? Não é eu passei a senha aqui para minha avó, dá para reembolsar? Não, aí vai falar com a tua avó lá. Exatamente. Tá. Mas é algo que a maioria não tem, né? Porque vira e mexe, a gente já viu aí nesses dias, eu vi uma notícia, né, de uma corretora que não era tão famosa, né? Foi invadida e o dono falou, tipo, em outras palavras, né? Pessoal, senta e chora junto comigo, porque o hacker levou tudo que a gente tinha aqui na corretora e a gente não tem o que fazer, não tem pra onde... Aí eles tentaram correr atrás, porque tem uns mecanismos para tentar recuperar e tal, né? Mas tem muita exchange que não tem, né, essa reserva para proteger, né? Que aumenta ainda mais a segurança de quem tá lá, né? E a percepção, né? Pô, eu tô coberto. Eu estou coberto. Né? Então, o SAFU, que é o nosso fundo emergencial, eu sempre uso quando a gente está falando de segurança, eu trago esse exemplo, ele já é muito conhecido, né? Muita gente sabe, talvez não saiba no detalhe para que serve, mas muita gente sabe que tem esse fundo emergencial. Mas eu trago ele como exemplo de você não se sente mais seguro em saber que a corretora, a plataforma de criptomoedas que você utiliza, tem esse fundo emergencial. Esperamos que você nunca precise dele, né? Mas que tem esse fundo emergencial para emergências específicas de $1 bilhão. E um comprometimento nosso de que a gente sempre vai mantê-lo. Não é grana, né? É nesse bilhão, nível de grandeza. Não é milhão, é bilhão. É bi de dólar. 6 bilhões praticamente de reais. Não né? é pouco, né? Não é pouco. Então, esse é um grande exemplo do SAFU e foi criado pensando em quem? Na comunidade.
Tá. Né? Lá em 2018, né? Estamos falando de quase 7 anos, ou já 7 anos. Não sei em que mês que foi exatamente do ano de 2018. 7 anos que tem esse fundo. Ele é popularmente conhecido. Ele tem quase... Óbvio, ele não é exclusivo, não. Qualquer outra plataforma pode criar. E eu diria que deveria criar. Deveria criar. Mas eu diria que o Safu já tem uma conotação que relém, que as pessoas conectam com o Binance. Né? E que bom. Sim. E que bom, mas o convite é que todas as plataformas deveriam pensar nisso. Mas aí uma pergunta. Por exemplo, agora tá com essas leis. Eu não sei, para falar a verdade, por quanto tempo eu acho que o governo vai ficar isentando lucro de criptomoedas de corretora brasileira. E a Binance não é uma corretora brasileira. Porque aí tem muita gente que fala, não, eu não vou abrir conta na Binance, eu vou abrir na corretora aqui do Brasil mesmo para não pagar o imposto e tal. Quanto você acha que isso tem que influenciar na decisão da pessoa? Porque a minha opinião, eu prefiro, um exemplo para ilustrar aqui a ideia, eu prefiro estar numa Ferrari e pagar imposto do que não estar num Fusca velho que não paga imposto. Então o que eu penso é, caramba, eu prefiro estar na Binance, que é a maior do mundo, tem liquidez, tem promoção, tem segurança, me dá liberdade para fazer o que eu quiser. Porque tem gente que às vezes eu falo, mano, abre conta na Binance. Não, eu tenho que deixar na carteira. Deixa na carteira, criatura. Eu uso a Binance e uso minha carteira. A Binance dá total liberdade para você mandar para tua carteira de criptomoedas, né? Me dá essa liberdade. Vai ter, acho que 400 e poucas criptomoedas que tem lá, diferente de corretora brasileira, que tem uma taxa absurda. Às vezes o que você está pagando de taxa já compensa o imposto, né? Sem falar que é um valor mais alto, tal, né? Quanto você acha que isso influencia na decisão da pessoa estar na Binance, mesmo sabendo que vai pagar imposto ou não está? E como é que funciona o negócio de imposto? Quanto que tem que pagar e tal? Acho que assim, a indústria de criptomoedas, Duda, ela tem mostrado ser democrática, como eu falei. Então, hoje, qual é o segmento dos usuários de cripto? Tá sendo cada vez mais diverso. Não tem apenas, de novo, cripto não é apenas para uns, cripto é para todos. Então, cada vez tá vindo, novos públicos estão surgindo, né, e novos segmentos. Acho que assim, honestamente, eu tenho muito respeito pela decisão do usuário de, eu optei por estar aqui por XPTO. Mas eu diria, eu tô muito alinhado com a tua visão de que, eu quero usar a maior e possivelmente a melhor e possivelmente uma das mais seguras corretoras e plataformas de criptomoedas, onde me dá... E não só eu tenho uma extensa lista de tokens, né, de criptomoedas que eu posso investir, não só os tokens, mas como mais de 1.200 pares, né, que é a combinação desses tokens, né. Tenho funcionalidades como, eu tenho copy trading, né, tenho Binance Earn, eu tenho acesso a uma comunidade, né, eu tenho acesso à comunidade, né, entre outras funcionalidades. Launch Pool, Mega Drop. Eu quero isso, eu quero enriquecer, eu quero estar na melhor e eu quero ter acesso às melhores funcionalidades e me aproveitar e me alavancar nessa indústria, ou eu quero estar em talvez algo mais simples, algo mais modesto, porque eventualmente vai ter uma economia de uma isenção, se for até 35 mil. Acho que assim, as linhas estão corretas, mas eu tô mais alinhado com eu quero estar na melhor. Você usou o exemplo da Ferrari. Eu particularmente preferiria estar dirigindo ou no assento do passageiro, né, da Ferrari. Né? Atrás acho que é um pouco apertado pra gente, mas no assento do passageiro. Eu preferiria estar na Ferrari, que aí você vai ver que vantagens e desvantagens, você só tá olhando para uma variável. Sim. Mas tem várias outras variáveis. E o da liquidez é um ponto importante. Eu vou falar, cara, eu já tenho conta na Binance desde 2021, vai fazer 4 anos, né? Eu nunca fiquei, eu acho que mais do que 5 segundos para comprar ou vender nada. Nada. Tipo, você vai lá no trade, ordem a mercado. Mano, na hora que eu quero, eu compro ou vendo. Eu fico imaginando a pessoa que tem conta numa corretora pequenininha, aí de repente bate um desespero, bate uma emergência. Pelo amor de Deus, eu preciso tirar tudo do meu Bitcoin agora. Imagina o cara não consegue tirar. Ou fica um tempão lá na ordem, tentando vender e tal.
E esse ponto que você falou é interessante, né? Quando eu perguntei por que a Binance é tão grande, eu sempre pensei em um monte de pontos, né? Mas esse da liquidez é louco mesmo, né? Um lugar com quase 300 milhões de clientes, você vai conseguir comprar e vender pelo melhor preço e a maior rapidez, né? Esse é um dos nossos principais, se não for o maior diferencial. Eu prefiro a Binance, viu, Duda? Você gosta da Binance? Eu prefiro, viu, Gui? Você tá investindo? Mas Agora você tá que é pra falando pedir? isso? Você tá falando só pra ganhar mochila? Não, eu quero aumento. Agora que é pra pedir, Duda? O aumento? Pera um pouco, deixa a gente Mas dar... Deixa a hora da xepa pra encher a barriga dele Binance. primeiro, pobrezinho. Não Cê se pede Binance nada é pra... bom. Não se pede nada pra um homem que tá com fome, pobrezinho. Ah, é verdade. Exatamente. Esse é um bom aprendizado.